vocês, terceiro dia do fórum. Até aqui, me parece que temos sido bem aquinhoados com palestras e oficinas. Eu, pelo menos, tenho me sentido muito edificado e tenho aprendido muito com esses 2 dias anteriores. Antes de passarmos a palavra aos professores, eu preciso dar alguns avisos. Todos nós sabemos que do dia 15 ao dia 20, todo o sistema informatizado do tribunal estará fora do ar. Fomos avisados reiteradamente sobre isso, né? Então, a nossa comunicação através do Zimbra será impossível. Então, eu sugiro que vocês salvem as informações sobre oficinas, sobre a programação e horários e tema, porque vocês não terão acesso ao Zimbra. Por outro lado, a escola abriu um e-mail exclusivamente para a comunicação nesse período e nesse fórum, que vai estar aqui no chat, mas, de qualquer forma, se quiserem anotar, é 11, numeral 11, forumgestão@gmail.com. Então, a comunicação que vocês eventualmente quiserem estabelecer com a escola será feita por esse e-mail, ok? De novo, o chat da frequência também será colocado o link da frequência será colocado no chat também. Bom, o tema da aula de hoje será conhecendo a Covid-19. Para isso, convidamos as professoras doutoras Priscila Ferraz Soares e Rosane Kuber Guimarães. O currículo delas é bastante extenso, eu vou pedir licença às professoras para não tomar o tempo da aula das senhoras. Se eu for ler todo o currículo, nós já estaremos aqui alguns minutos que eu acho que poderemos gastar com debate, sobretudo com informação que as senhoras passarão para nós. Então, eu peço licença, mas eu garanto, e todos nós garantimos, que elas são 2 profissionais mais do que gabaritadas para falar sobre esse assunto, dentre vários outros. Sejam bem-vindas, professoras, fiquem à vontade, estamos aqui ansiosos por ouvir a senhora. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar participando do Fórum de Gestão Judiciária. Eu sou a Priscila Ferraz, Rosane Kuber. Nós somos da diretoria de Biomanguinhos, né, a unidade que quem não conhecia antes da pandemia passou a conhecer agora, por conta da produção da vacina de Oxford, que vai ser objeto, né, da segunda parte da nossa aula, que a Rosane vai apresentar. E nós organizamos hoje um pouco essa palestra, tentando falar sobre a Covid-19 sobre as lentes da Fiocruz. Tá? A Fiocruz, que no ano passado é uma fundação de referência, né, na região das Américas, no mundo, que ano passado fez 120 anos, que nasceu para combater uma pandemia, que foi a peste bubônica, para produzir soros e vacinas, e que nos seus 120 anos, no ano passado, recebeu certamente um dos seus maiores desafios, que é a internalização e a produção, a internalização da tecnologia e a produção da vacina de Oxford. Mas, para vocês entenderem um pouquinho, né, todas as lentes pelas quais a gente precisou enfrentar essa pandemia ao longo de 2020, continuaremos a enfrentar essa pandemia ao longo de 2021, eu vou fazer uma primeira apresentação contando um pouco dessa história da Fiocruz e de Biomanguinhos em especial, que é a nossa unidade, no enfrentamento da pandemia, com as diversas iniciativas de enfrentamento, e em seguida a Rosane Kuber fará a apresentação do case da vacina de Oxford. Né, somos uma engenheira de produção, no meu caso, uma biomédica, no caso da Rosane, fazendo essa apresentação para vocês. Eu vou tentar focar mais na lente dos desafios dessa gestão pública, como é que a gente está operando isso dentro de uma fundação pública de direito público, uma unidade dessa fundação, e a Rosane depois vai destacar um pouquinho os desafios dessa questão da vacina, da internalização dessa tecnologia, e como é que a gente chegou no estágio que estamos hoje, né? A gente estava brincando aqui, a Rosane, que a gente está realmente no olho do furacão, né? Estamos coordenando aí toda essa operação da chegada da vacina, do registro emergencial, tudo programado para o final dessa semana, início da semana que vem. Então, estamos com tudo bem fresquinho aqui para dividir um pouco dessa trajetória com vocês. Tá? A gente se organizou para eu falar em torno de 30, 40 minutos, Rosane falar mais ou menos isso também, para a gente deixar aí um tempo de 30, 40 minutos para perguntas, enfim, debate, porque o tema é bastante extenso. E eu queria começar com um vídeo aqui da Fiocruz, que o Luciano vai me ajudar aqui para... deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Aqui, né? Vejam, por favor, se vocês já estão visualizando. Tá vendo? Sim. Bom, eu vou dar um play. A Rosane vai checar aqui para mim se está escutando direitinho. Ainda não estamos visualizando o compartilhamento. Agora sim. A educação, a um meio ambiente saudável, a água potável, ao lazer, à cultura. Direito à voz e à paz, respeito à diversidade. Saúde para a Fundação Oswaldo Cruz abriga todas essas dimensões. É assim desde 1900. Uma visão integrada da saúde, na pesquisa, ensino, assistência, informação, comunicação, memória, na promoção da saúde, na inovação, onde permanentemente se pensam respostas para as necessidades da sociedade, onde se faz ciência em defesa da vida. Você pode até não saber, mas carrega a Fiocruz dentro de você. Desenvolvemos e fabricamos vacinas, medicamentos, biofármacos, testes para diagnóstico. Formamos pessoas do nível médio à pós-graduação. Realizamos pesquisas para superar ameaças à saúde, para diminuir riscos ambientais, para prevenir doenças e agravos. Pesquisas que beneficiam crianças, adultos, idosos. Uma instituição pública e estratégica de Estado, integrante do Sistema Único de Saúde, com uma rica história de contribuições à sociedade. Presente de ponta a ponta no Brasil, onde cada trabalhador é um elo forte e ativo. Nela, ciência e saúde cumprem uma função social para o país e o mundo. Somos bancada de pesquisa, somos sala de aula, somos serviços de assistência e promoção da saúde, somos átomos, somos moléculas, somos livros, teses, dissertações, somos conhecimento aberto, somos trabalho de campo. Somos Cruz, Chagas, Lutz, Rei, Scholl, Arouca, Berta, Sebastião, Hermann, Adalto, Tirza, Joaquim Venâncio, Leônidas e Mariadine, Aitimo Sachê, Joaquim Cardoso de Mello. Somos todos os nomes. Estamos nas matas, nos rios, nos córregos poluídos, na água que deve sair da bica, nos rostos das crianças vacinadas, nos passos firmes do idoso que caminha, nos olhos concentrados do profissional da saúde, naquele que lê, vê e acessa conteúdos qualificados, na mulher que exerce plenamente seus direitos, no jovem que descobre as possibilidades do mundo, no gesto que amplia o diálogo. Estamos no voo do mosquito, no invisível do vírus e da bactéria, no coração do bebê que pulsa na barriga da mãe, no leite materno que alimenta e protege, na visão do aluno que se abre ao conhecimento, na mão estendida que acolhe, na garganta de quem luta por direitos e igualdade. Afirmamos que a violência é indigna da condição humana. Defendemos que o desenvolvimento sustentável é a única resposta para um mundo mais equilibrado e menos excludente. Entendemos que informação e comunicação são direitos de cidadania que contribuem decisivamente para a paz. Acreditamos que o diálogo e o respeito entre os povos enobrecem as nações. Pés fincados na tradição, olhos voltados para o futuro. Somos patrimônio da ciência e da saúde, da humanidade, do povo brasileiro. Sai, parar. Bom,
Bom, pessoal, parar de compartilhar. Nós ainda não descobrimos na Fiocruz uma forma mais bonita e mais emocionante de apresentar a instituição. Opa! Peraí que entrou um anúncio aqui, do que apresentar esse vídeo. Então, a gente começa geralmente as nossas apresentações com eles, e certamente foi essa história da Fiocruz de 120 anos, essa capacidade e essa competência em múltiplas áreas de atuação que permitiu que a Fiocruz venha desempenhando esse papel estratégico aí com o braço do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia. Já vi aqui pelos comentários do chat, vocês estão convidadíssimos para uma visita, a gente combina. Depois, Marcelo, a gente pode fazer uma interação direta, né? Essa semana está um pouco complicada, essas 2 próximas semanas, mas a gente certamente abre um espaço, né? É nosso interesse, a nossa instituição é um patrimônio da sociedade, né? E estamos aqui de portas abertas para vocês. Eu vou apresentar aqui, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês já estão vendo a minha tela? Acho que ela tem um delayzinho. Sim. Foi? Foi. Ok. Bom, passei aqui para o slide aqui que mostra um pouco a presença nacional da Fiocruz, né? A Fiocruz hoje ela está presente, como vocês viram no vídeo, em mais de 11 estados, temos mais de 16 unidades espalhadas, uma atuação bastante capilarizada. E, né, como a gente viu, né, hoje a gente tem, a Fiocruz atua em diversas áreas de saúde pública, eu vou fazer um link disso aqui com as ações de enfrentamento da pandemia em função das características da doença, e a gente tem, desde uma atuação em pesquisa básica, a gente tem o Instituto Oswaldo Cruz, né, que esse ano um laboratório do Instituto foi reconhecido como referência, né, nas Américas para vírus respiratório, para atuação em Covid. Temos todo o campo da inovação, com desenvolvimento tecnológico, novos produtos e insumos para a saúde, com a nossa unidade Biomanguinhos, uma outra unidade de produção também que é Farmanguinhos, produção de medicamentos farmoquímicos, centros também de produção de insumos moleculares. Temos nosso carro-chefe aqui de Biomanguinhos, que é a nossa área de produção, tanto nós como Farmanguinhos, o Instituto Nacional do Controle de Qualidade do país, o Instituto de Referência, que é o INCQS, os hospitais, né, tanto o Instituto de Infectologia quanto o Instituto Materno-Infantil, o IFF, também bastante conhecidos, e uma atuação muito forte no campo da educação, seja na área técnica, seja na pós-graduação, seja na capacitação dos profissionais de saúde, né? A gente tem uma interface muito grande de capacitação dos profissionais de saúde. E a Fiocruz tem uma história, não acho que não é objeto da reunião, da apresentação aqui de hoje, uma história de enfrentamento de uma série de emergências de saúde pública, e não está sendo diferente com a Covid-19. Por que eu acho que é interessante a gente começar essa aula falando um pouco dessa diversidade, né? Porque nós somos uma instituição pública que precisamos atuar em diversas áreas, tanto numa fábrica que opera 7 dias por semana, 24 horas por dia, assim como os hospitais, a nossa assistência, né, básica à população, assim como a gente tem museus, assim como a gente tem o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que tem uma outra dinâmica de funcionamento, que tem que atender também as questões regulatórias, unidades com características muito distintas e demandas do ponto de vista administrativo, operacional, tendo que operar dentro de uma estrutura, né, legal, que vocês conhecem muito melhor do que nós, que é um desafio enorme, numa operação de grande porte. Então, no âmbito da pandemia, né, desde que começou a pandemia no início do ano passado, a Fiocruz vem atuando, né, nessas diversas dimensões, na área de apoio ao diagnóstico, que eu vou mencionar, que é objeto da atuação de Biomanguinhos, eu vou falar um pouquinho isso mais para frente, o desenvolvimento de kits, com o fornecimento desses kits para a rede de vigilância no país. Na área de assistência à saúde, imagine, nós criamos e construímos um hospital com 200 leitos de terapia intensiva para a Covid em 7 semanas, tendo que fazer processo de contratação, da obra, aquisição dos insumos, contratação de pessoal, para botar isso dentro dos padrões regulatórios, dos padrões de atendimento à população, toda a parte de ciência, inovação, tecnologia, desenvolvimento de medicamentos, vacinas, né, reativos para diagnóstico, a própria produção, colocar a nossa produção em escala, que eu vou mencionar um pouco mais à frente, toda a atuação da Fiocruz na área de informação e comunicação,
tanto para pesquisadores quanto para a população de uma maneira geral, ações de apoio a populações vulnerabilizadas, porque essa é uma doença, né, que ela tem um componente de saúde pública, mas ela tem um componente social bastante relevante, a dificuldade, né, das soluções de saúde de chegarem na população mais vulnerabilizada, e todo o apoio, né, à educação numa doença com características, depois a Rosane vai falar um pouco melhor, de tanta novidade, né, de tanto desconhecimento e de tanto conhecimento novo que foi sendo gerado ao longo do tempo. Então, no caso, né, essa aqui é uma foto do nosso hospital, a gente brinca, né, que para tirar o campo de futebol da Fiocruz, né, que era um marco histórico do nosso campus aqui, foi só uma pandemia, o hospital que eu mencionei, que a gente construiu, que está em plena operação, né, desde o início da pandemia. E quando a gente vem para Biomanguinhos, né, Biomanguinhos, que está, quem não conhecia, como eu mencionei no início, agora conhece a nossa instituição. Essa é uma visão aérea da nossa fábrica aqui no campus de Manguinhos, né, muita gente não tem ideia, quem nunca teve a oportunidade de entrar aqui na Fiocruz, esse prédio, né, aqui, vermelho e vermelho e azul, é exatamente onde a gente vai internalizar a tecnologia da produção da vacina de Oxford. A gente tem aqui embaixo, né, a nossa área de processamento final, onde a gente vai produzir os lotes da vacina, e todo o nosso complexo de produção, aqui essa foto ainda está um pouquinho velha, onde está o campo de futebol, é onde a gente tem hoje o centro hospitalar contra a Covid. Nós somos hoje um instituto de referência, né? Somos um dos principais fornecedores de insumos estratégicos para o Ministério da Saúde. Operamos, né, nos últimos 5 anos, entregamos, na verdade, somando ano passado, né, que a gente não atualizou aqui, ano passado foram mais 111 milhões de doses de vacina, então nos últimos 6 anos foram 630 milhões de doses de vacinas para o Programa Nacional de Imunização, 47 milhões de biofármacos e 32 milhões de kits diagnósticos que funcionam numa operação fabril. Né, a gente tem, de fato, hoje uma operação fabril em funcionamento dentro da administração pública, com as dificuldades que eu vou explorar um pouquinho lá na frente de gestão econômico-financeira, gestão de suprimentos, acesso a investimentos, gestão de pessoas, né, numa estrutura que opera condicionada às mudanças epidemiológicas. Né? Nós entregamos produtos de acordo com o quadro epidemiológico do país. Então, surgiu uma doença nova, aquele planejamento que a gente fez lá atrás, 6 meses atrás, quando a gente tinha que fechar a lei orçamentária, o planejamento da lei orçamentária, muitas vezes, né, a epidemiologia não respeita, né, os nossos prazos legais, e a gente tem uma série de desafios que a gente teve que vivenciar no ano passado. Temos uma atuação internacional bastante importante também, já fornecemos vacinas para mais de 70 países, só nos últimos 5 anos foram mais de 10 milhões de doses de vacina contra a febre amarela para as agências internacionais, mostrando um pouco, né, o que eu queria mostrar para vocês com esses slides bem iniciais da nossa operação, a complexidade da nossa fábrica, né, e da nossa operação aqui. Além de toda, a gente tem mais de 30 produtos na nossa carteira de desenvolvimento tecnológico, né, produtos em desenvolvimento para chegar numa solução para a população. E o que é importante quando a gente chega aqui no enfrentamento da Covid no ano passado, né, que um dos maiores medos e receios do Ministério da Saúde era que os impactos da pandemia sobre Biomanguinhos, eles gerassem uma interrupção nas nossas atividades de rotina, né? Nós fomos, em 2020, o maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde. E se a gente deixasse de entregar os nossos produtos, a gente pararia outros programas de saúde pública, além né, de toda a dificuldade de enfrentamento da pandemia. Mas a gente brinca aqui, né, eu e a Rosane, a gente está na gestão tem 4 anos agora, que essa gestão foi especial, a gente enfrentou o surto de dengue, zika e chikungunya, né, e fizemos o desenvolvimento de um kit em tempo recorde para enfrentar a epidemia da zika. Em 2017, vivemos o problema da febre amarela, entregamos 95 milhões de doses da vacina de febre amarela entre 2017 e 2018 para o Ministério da Saúde, redirecionando a nossa produção para as necessidades da epidemia. Em 2019, tivemos o surto do sarampo, né? Todo mundo, né, acompanhou isso, e tivemos novamente que dar o apoio para o Ministério, porque nós somos os fornecedores da vacina contra sarampo, cachumba e rubéola para o Ministério da Saúde. Isso
demanda de nós uma capacidade instalada, um conjunto de processos, capacidade operacional para que a gente consiga fazer essas mudanças no dia a dia, né? Fazer um planejamento de insumos, teve a pandemia, como é que a gente trabalha isso no dia a dia para conseguir se readequar às necessidades? E com a pandemia da Covid-19 não foi diferente, né? O que nós precisamos fazer aqui em Biomanguinhos, né? E aí eu acho que é importante dar o panorama geral para vocês. Nós temos uma atuação hoje em basicamente 3 grandes linhas, né? O diagnóstico da doença, através de kits e soluções, a prevenção que se dá a partir, né, basicamente o nosso principal instrumento é a vacina, e o tratamento, através de medicamentos. Nós temos atuação nesses 3 campos. Então, quando começou a pandemia, a gente, né, colocou todos os nossos especialistas aqui para pensar como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode acompanhar tudo o que está acontecendo. Foi feito um trabalho de prospecção tecnológica muito intenso, né, dos nossos especialistas, em alinhamento com a equipe do Ministério da Saúde, outras unidades da Fiocruz, outras instituições, para que a gente pudesse identificar as soluções. Rosane vai falar um pouquinho sobre o case da vacina, sobre essa perspectiva. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um plano de contingência. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, somos 1.800 funcionários, entre servidores e terceirizados. Nós temos boa parte da nossa mão de obra terceirizada por conta, né, de limitações de concurso público, uma série de questões de restrições associadas à gestão de pessoas, e mais em torno aí de 600, 700 de mão de obra indireta, né? Então, nós operamos hoje com em torno de 2.500 pessoas. Só da nossa força de trabalho de 1.800 pessoas, nós chegamos a ter 400 pessoas em grupos de risco, afastadas, né? E mais de 30% da nossa mão de obra inoperante, né? Sem que a gente pudesse operar. Então, como fazer mais com menos recursos, né? A gente tinha que manter os programas de saúde pública, as nossas rotinas, com o menor contingente de recursos. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aí ao longo da apresentação. Bom, como é que a gente começou, né? No campo do diagnóstico? Nós tivemos um grande feito, né? Um resultado que a gente se orgulha bastante, que, né, 40 dias depois, né, do sequenciamento do genoma do SARS-CoV, nós desenvolvemos um kit para um kit molecular, os famosos testes PCR, para diagnosticar a doença da Covid-19, né? E nós entregamos 8 dias depois do primeiro caso confirmado no Brasil em março, esse kit para o Ministério da Saúde. Para isso, a gente trouxe uma experiência, a gente tem um grupo de biologia molecular bastante especializado, que já atua há 10 anos numa outra rede, que é a rede de bancos de sangue do país, que opera com as nossas soluções hoje, e com isso, com as competências instaladas, né, tirando insumo daqui, pegando insumo emprestado, porque naquele momento a gente chegou a ter 10% da malha aérea do país em funcionamento, chegamos a ter restrições de todos os nossos fornecedores internacionais, e foi pautado numa estratégia que nós temos de parcerias de longo prazo, contratos de longo prazo com esses fornecedores internacionais, que o Brasil não ficou desabastecido, e pelo fato de, no caso do kit molecular, nós termos a produção nacional desse kit aqui, né, dependendo de alguns insumos, mas fundamentalmente uma produção nacional, que permitiu que Biomanguinhos fizesse um escalonamento de produção. Nós produzimos 3.000 testes na primeira semana de março, e chegamos em junho a uma escala de produção de 500.000 testes, com gente, máquina, plataformas automatizadas, para que a gente pudesse entregar a demanda para população, né? Chegamos no final do ano com quase 5 milhões de testes entregues para o Ministério da Saúde, que também adquiriu testes, né, de outros fornecedores, e continuamos hoje o kit de Biomanguinhos é o kit que é fornecido para toda a rede pública para fazer os testes PCR. Mas tinha um elemento importante, né, que, né, todo mundo ficou conhecendo um pouquinho essa cadeia, mas os testes de PCR, eles não são simplesmente entregar o teste. Eu tenho uma cadeia desde o momento em que eu faço a coleta do SUAB, lá na ponta, na unidade básica de saúde, nos nossos mais de 5.000 municípios do país, até o momento que essa amostra tem que ser transportada para um local onde tem equipamentos, um laboratório especializado para fazer essa testagem. Tem toda uma operação de processamento primário e secundário dessas amostras, a extração do material genético do vírus, para que a gente possa fazer o teste, né? O nosso teste é só esse teste molecular aqui, que está nessa cadeia de testagem. Então, tinha um desafio enorme do Ministério da Saúde,
Saúde, que chamou a Fiocruz, em especial Biomanguinhos, porque a gente tem experiência na operação de toda essa cadeia dos bancos de sangue. Para quê? Para a gente coordenar, junto com o Ministério da Saúde, toda essa cadeia de testagem. A partir daí, a gente passou a fornecer os kits de coleta para a rede pública, porque não adiantava ter teste, não ter kit de coleta, os kits de extração para a rede pública, uma parte desses kits de extração, e começou a cadenciar essa cadeia, né, para que a gente pudesse, no final, ter o output, que era o maior número de exames realizados. E naquele momento, até por questões logísticas, a gente hoje tem 27 laboratórios, né, além dos laboratórios de referência, que são 3 instalados no país, com capacidade na rede pública para fazer esses exames, claro que alguns tem algumas redes de apoio, mas a gente sabia que essa capacidade ia ser um gargalo, né, ia ter maior demanda do que capacidade. Então, a gente montou na Fiocruz 4 centrais de grande processamento, né, bem engenheira de produção mesmo, né, esse assunto eu gosto, porque era assim, a gente projetava o cenário epidemiológico e falava, vai faltar capacidade na rede pública para testar. Capacidade mesmo, né, porque a gente depende de pessoas, insumos, máquinas, EPIs, então a gente criou grandes centros, né, hoje tem 4 centros operando, né, um no Rio de Janeiro, um no Ceará, um em Curitiba, né, que é o IBMP, o Instituto de Biologia Molecular, e um em parceria da Fiocruz com o DASA e o Ministério da Saúde em São Paulo, em que a gente tem uma capacidade instalada de em torno de 40 mil amostras dias. Então, a gente opera hoje, né? Eu vou para o próximo slide e volto para o anterior. A gente já operou nessas centrais de grande processamento, peguei dado atualizado hoje, mais de 3 milhões de amostras. A rede pública, em 2020, né, processou 8 milhões de testes. Esses testes, essas amostras, elas vêm de todo o país, como vocês podem ver nesse gráfico, e é a gente que gerencia aqui em Manguinhos o contrato de transporte dessas amostras. Lembrando que a gente tem que cumprir um prazo de 24 horas, que essas amostras têm que ser transportadas em temperatura ambiente, que tem toda uma operação logística 24/7, que tem que funcionar de maneira adequada para que a gente possa ter o resultado, né, do processamento das amostras e retornar para a população para que ela possa tomar as ações de vigilância. Não adianta nada a gente ter o resultado do caso confirmado e a vigilância em saúde, que é um outro elo da cadeia, não tomar as providências para que haja, né, enfim, identificação de contactantes, isolamento dos casos confirmado, entre outras ações, tá? Esse slide é só para mostrar depois o que cada central processou, vindo de cada estado, mas eu acho que eu já passei o recado mais geral. Então, a Biomanguinhos acabou assumindo, né, aí no âmbito da Fiocruz, um papel muito central nessa coordenação da cadeia de testagem aqui no país. A gente também, né, muita gente também passou a conhecer um pouquinho dos testes, dos outros testes, né, os famosos testes sorológicos, né? Os testes sorológicos, né, existem alguns tipos, a gente passou a entregar para o Ministério da Saúde também os testes rápidos, aquele teste que você fura o dedinho, em 15 minutos você tem um resultado, né, de detecção de anticorpos, né, os famosos IgM e IgG, e a gente também, né, paralelo com a operação dos nossos kits diagnósticos, que a gente já fazia, a gente registrou, incorporou aqui a tecnologia e registrou 2 produtos que hoje são entregues para o Ministério da Saúde por Biomanguinhos. O que eu acho que é interessante falar? Né, nós tínhamos mais ou menos uma capacidade de entrega anual para o Ministério da Saúde de 6 milhões de reações por ano, e ano passado, por conta da demanda de Covid, a gente a gente entregou quase 12 milhões de reações no ano, né? Na verdade, 11,5 milhões de reações. O que demandou também contratação de novas pessoas, incorporação de novos equipamentos para automatização, colocação de novos turnos de trabalho e toda a ampliação aí da cadeia de produção, principalmente a cadeia logística, que foi um grande gargalo ao longo de 2020, tá? Isso fechando assim muito resumidamente, né, porque a gente teve que tentar fazer um sumário aqui, as nossas ações no campo do diagnóstico. Quando a gente vai para o tratamento, né, hoje a gente tem algumas ações acontecendo na nossa área de desenvolvimento tecnológico, que tem como foco
o quê? Seja combater a doença, né? Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Unirio, né, para uso da lactoferrina, que é uma proteína que tem um efeito antiviral, assim como o desenvolvimento de anticorpos monoclonais ou outros insumos que buscam, né, ou atuar no vírus ou atuar no corpo receptor do vírus para que você previna, né, essa ligação e previna a infecção e a doença. Então, a gente tem algumas ações internas, desenvolvimento interno, várias parcerias estabelecidas no campo do tratamento. Quando a gente vai para a vacina, que é um resumo, a Rosane vai falar, a gente tem ações tanto de desenvolvimento próprio de vacinas, assim como ações de desenvolvimento de vacinas em parceria. Hoje a gente tem 4 iniciativas que estão em fases de estudos que a gente chama de pré-clínicos, né, estudos ainda em animais, né, agora todo mundo sabe o que são os estudos clínicos e as fases, e temos o nosso case, que é a da transferência de tecnologia, a internalização e o escalonamento da produção da vacina de Oxford. Então, quando a gente pega o campo do diagnóstico, o campo do tratamento e o campo da vacina, isso engloba um pouco o conjunto de operações que a gente fez de enfrentamento da pandemia. Mas não foi só isso, né? A gente tem uma série de outras frentes, a gente tem uma área aqui muito forte, né, em Biomanguinhos, e uma rede na Fiocruz também de estudos clínicos e também de estudos epidemiológicos. Então, hoje, né, a Fiocruz está conduzindo aqui no Brasil o estudo clínico Solidarity, que é para medicamentos, né, para teste de vários medicamentos, e Biomanguinhos, por toda a sua competência logística, é quem faz a logística de toda a distribuição desses medicamentos para o estudo clínico. Nós assumimos recentemente, né, nossa chefe da assessoria clínica foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações durante muito tempo, a Lourdinha, e ela, né, a gente acaba de assumir aqui internamente a coordenação nacional do estudo Solidarity de vacinas, que também é um estudo, né, para avaliação de vacinas aqui no Brasil, e temos uma série de outras parcerias, né, fizemos parcerias para produção de máscaras antivirais, estamos produzindo aqui máscaras com efeitos antivirais, temos estudos epidemiológicos em andamento para uma série de avaliações de kits que estão no mercado, agora com a vacina vamos ter estudos de pós-market, de fase 4, então temos uma série de outras frentes. E um caso bem curioso que eu gosto de mencionar aí quando a gente fala um pouco dessa nossa história, é que a gente lidou com uma dificuldade muito grande, que pode parecer simples no início, era de ter máscara para a nossa força de trabalho, né? Então a gente fez, né? A gente tem parcerias de longo prazo com 3M, com todos os fornecedores, mas de fato a gente teve uma escassez. Então, vem as ideias, né? Como é que a gente pode fazer? A gente tinha um projeto antigo com as costureiras aqui de Manguinhos, né? A Fiocruz fica aqui numa área dentro das comunidades, praticamente. Eles já tinham fabricado para a gente, né? Costurado para a gente sapatilhas para a nossa área de produção. A gente chamou essas costureiras e começou uma operação para a gente montar uma fábrica, né, uma operação de elaboração de máscaras, porque iam acabar as máscaras, a gente ia parar de fazer a nossa operação toda por conta de ausência de EPIs. E foi muito interessante, a gente montou uma fábrica dentro da nossa fábrica, né, para a produção dessas máscaras, com todos os cuidados, tivemos que conversar com o Inmetro para garantir que tivesse os efeitos de qualidade, né, tudo isso porque eram elementos importantes, né, e cumpriu um papel social muito, muito importante, né, nós fizemos o nosso balanço de final de ano agora, final de dezembro, né, e a gente teve a oportunidade de ter uma representante da comunidade falando um pouco a importância de estar aqui, de ver o que a Fiocruz estava fazendo, de se aproximar também e de dar a sua contribuição, né, para os trabalhadores de Biomanguinhos da Fiocruz de uma maneira geral, e essa operação está rodando até hoje, né, a gente mantém ela em operação com a perspectiva aí de ampliar essa parceria, que também é uma tradição nossa, né, nós temos projetos sociais em função, né, de toda, né, não só o papel da Fiocruz, mas o local onde a gente está instalado. E aí eu reservei esses últimos 5, 10 minutos da minha fala para falar um pouquinho sobre os desafios, né, da gestão pública para fazer isso tudo que a gente comentou aí com vocês, né? Claro que é um grande resumo, né? Passa um filme na nossa cabeça, né? Um filme aí de 2020, mas a gente tem uma dificuldade, né? Algumas restrições inerentes a operar uma fábrica, né? Uma instituição, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente,
trabalhava aí nos últimos 2, 3 anos com um orçamento, né? A gente é orçamentado pelo Ministério da Saúde, tá? É um orçamento em torno de 2 bilhões ano, né? Então, o que significa que a gente recebe esse orçamento anual, tem que fazer todos os processos, né, de aquisição, operação, né, operar dentro, né, do nosso regime anual orçamentário. Só para vocês terem uma ideia do volume, esse orçamento chegou em 2020 por conta, né, das medidas provisórias associadas à Covid-19 a 5 bilhões, né? Então, nós já temos algumas restrições e dificuldades inerentes ao modelo de fundação pública de direito público, né? E são dificuldades associadas à nossa administração, né, pública, né, à legislação de uma maneira geral. E aí eu falo de gestão econômico-financeira. A gente imagina uma fábrica, ela tem que ter fluxo de caixa. Como fazer um fluxo de caixa numa operação, né, em que o orçamento ele abre no dia 1º, ele fecha no dia 31, né? Muitas vezes ele não está aprovado no dia 1º, né? A gente tem a gente conseguiu construir uma coisa bacana, que a nossa ação, a nossa principal ação de orçamentação, ela é uma ação obrigatória, então ela não pode ser cortada pelo Congresso, então a gente tem 1/12 dessa ação disponível no início do ano para começar as operações. Porque imagina se a gente tivesse a nossa fábrica hoje, no olho do furacão que a gente está, né, com a vacina da Covid, sem ter recursos disponíveis do Ministério da Saúde, né, do orçamento público para trabalhar. Temos as questões associadas à gestão de suprimentos, né, todas as dificuldades. Eu não diria dificuldade, né? Eu não sou uma crítica da Lei 8666, mas ela exige, né, uma capacidade, né, do gestor público, das equipes, para operar por dentro da legislação, né? Então, a gente tem insumos críticos com os quais a gente não pode operar. Nós somos hoje, eu diria que possivelmente entre as 20 unidades de toda a federação que mais compram no Brasil inteiro, né? Claro que a gente não vai competir com uma unidade centralizada de compra de algum órgão, mas a gente, em termos de números de pregões e processos licitatórios realizados, a gente está no top, né, da administração pública federal no país, em função do volume, né, que a gente lida no dia a dia. Então, a gente tem essas dificuldades também de acesso a financiamento, né? Porque hoje nós somos, por ser Fundação de Direito Público, eu não posso chegar lá no BNDES e pedir um empréstimo de 100 milhões, 200 milhões para construir uma fábrica. Então, todo o nosso investimento tem que vir do Ministério da Saúde. A gente sabe a situação econômico-fiscal do país, então, né, a gente consegue acessar alguns recursos, mas a fundo perdido, né, que não são significativos. E isso, eu não diria que foi um desafio, né, em 2020, é um desafio permanente, porque, né, o Ministério orçamentou, né, a gente recebeu 2,5 bilhões aí entre o orçamento para a vacina da Covid e para os testes e algumas outras ações, com toda a dificuldade, né? Vocês vejam, a medida provisória da vacina, ela foi publicada em agosto, né? Eu não me lembro a data certa. O contrato da encomenda tecnológica foi assinado em setembro, a gente estava conversando com a empresa. Muitos desses insumos, né, só puderam ser comprados e a gente só teve informação em outubro, novembro. Então, a gente teve de setembro a início de dezembro para fazer a execução orçamentária de 2 bilhões de reais, né? Então, assim, a gente precisou para isso, né, mudar as nossas formas de gestão do trabalho aqui internamente, com uma equipe toda administrativa que a gente precisou tirar da unidade, porque a gente precisava que na unidade ficasse basicamente a nossa equipe que precisava estar aqui presencialmente, porque a gente tinha que respeitar o plano de contingência, o distanciamento social, todas as dificuldades, né, todos os requerimentos, né, de saúde para manter a unidade funcionando. Então, essa equipe administrativa toda, né, boa parte subordinada a mim, teve que trabalhar remotamente para manter essa operação funcionando. Tivemos, né, a Procuradoria Federal determinou, né, a gente ainda não trabalhava com todos os nossos processos digitalizados, a gente estava na Fiocruz numa fase bastante inicial de implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, e a pandemia deu, né, um boom, a gente em um mês precisou digitalizar, implementar no sistema eletrônico todos os nossos documentos e adaptar nossa força de trabalho, lembrando, como falei para vocês, que chegamos a ter de 30% a 40% da nossa força de trabalho indisponível. E para isso, fizemos também uma coisa importante, que foi
ter né, um canal de comunicação muito forte com os nossos colaboradores e com nossos gestores, né, porque existia muita expectativa no início, né, e ansiedade dos nossos colaboradores, todo mundo em casa, e a equipe de Biomanguinhos toda na unidade, tendo que produzir a equipe de frente. Então, a gente manteve um canal de diálogo permanente com os nossos gestores, criamos novos veículos de comunicação, criamos um projeto de saúde mental, trouxemos pessoas, né, questões motivacionais, para que a gente pudesse também, fortalecemos a nossa área de saúde do trabalhador. Uma coisa importante que eu devia ter botado na apresentação. Nós tivemos que montar aqui uma estrutura de testagem, né, para os nossos colaboradores, né? A gente teve, ao longo de 2020, 400 pessoas com casos infectados aqui na instituição, né? A gente teve aí o índice de positividade em torno de 25% dos casos sintomáticos, né? Tivemos que criar uma estrutura interna aqui para fazer testagem da nossa força de trabalho que tinha maior exposição laboral, né, de maneira rotineira, porque a gente trabalha com uma operação extremamente regulada. Então, se a gente tem um profissional contaminado, a gente tem um efeito cascata, não só nos outros profissionais, mas eventualmente, né, na contaminação dos nossos produtos, dos nossos lotes. Então, todo esse trabalho precisou ser realizado de uma maneira muito orquestrada, né? E aí, para fechar, eu costumo, né, falo com muito orgulho do que a gente fez em 2020, eu acho que foi no campo da gestão, né, pública, né, da administração pública, foi a nossa experiência, né, e toda a nossa competência instalada que permitiu que a gente conseguisse, né, lidar com essas dificuldades, né, que já são dificuldades inerentes aí de uma operação da nossa natureza na administração pública num ano de pandemia, que demandou de nós fazer mais com menos recursos e com mais restrições, né? Ainda que a legislação, né, tenha criado uma série de caminhos, né, legislações específicas aí da pandemia, isso demandou também, né, criação de documentos novos, processos novos, como fazer uma justificativa, como fazer um processo emergencial. A gente precisou adaptar os nossos processos internos para que a gente pudesse conduzir. Mas não só a competência instalada que a gente tem aqui no campo da gestão, mas também acho que o senso de missão aí dos funcionários da Fiocruz, em especial aqui falo pelos funcionários de Biomanguinhos também, que permitiram que a gente tivesse esses resultados até o final do ano. Eu termino por aqui, espero que tenha conseguido dar uma visão geral e me coloco à disposição aí no final para esclarecimentos de dúvidas. Obrigada. Já foi? Não. Bom, bom dia a todos e a todas. Como a gente falou no início, eu acho que eu vou dar continuidade e depois a gente pode abrir para perguntas no geral. Ou vocês preferem fazer as perguntas para a Priscila agora e depois eu continuo? Rosane, a gente prefere fazer no final. Se vocês deixarem 30, 40 minutos no final, a gente vai tabulando as perguntas e passando para vocês. Então, perfeito. Ué, caiu? Não, eu não estou escutando. Voltou. Você estava falando no mudo. Voltou. Não, caiu. A gente voltou agora. Vocês me ouviram falando para deixar para o final as perguntas? Sim, ouvi. Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui agora. Não. Por que não está compartilhando? Ok. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, tudo ok. Sim. Bom, então, dando continuidade, eu vou falar um pouco agora do desenvolvimento da vacina, né? Explicar um pouco o nosso caso da vacina, então vou dar algumas explicações mais técnicas, né? Bom, primeiramente, meu nome é Rosane Kuber, eu sou biomédica, sou servidora aqui da casa há 20 anos, sou vice-diretora de qualidade, então toda essa parte de controle de qualidade, garantia de qualidade, assuntos regulatórios está embaixo aqui do meu guarda-chuva de atuação. E eu vou explicar um pouco para vocês como é que a gente chegou a essa vacina de Oxford.
Bom, primeiro, né, é importante falar que existiu uma corrida, né, mundial para a vacina, né? Em 31 de dezembro, a OMS foi alertada para os casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Em 11 de janeiro, conseguiram, né, não só isolar o gene, como compartilhar a sequência genética. Em 30 de janeiro, a OMS decretou emergência de saúde pública de importância internacional e no dia 11 de março foi declarada a pandemia. E durante esse tempo, né, todos os pesquisadores então começaram a trabalhar no que seria, né, uma possibilidade de vacina para o enfrentamento dessa pandemia. E só para vocês terem uma ideia da rapidez dos desenvolvimentos, a pandemia foi declarada no dia 11 de março, no dia 16 de março já tinha um primeiro candidato de vacina que entrou em fase clínica, que foi a vacina da Moderna. Então, só para vocês verem, né, nesse quadro aqui nessa projeção, a gente tinha 21 projetos em pré-clínico em fevereiro, a gente pulou para 125 em maio e 10 vacinas já em fase clínica. Em outubro de 2020, a gente tinha 42 vacinas em fase clínica e 151 projetos em 151 projetos em estudos pré-clínicos. Então, realmente foi uma intensa atividade de pesquisa ao redor do mundo, com foco, né, para o desenvolvimento da vacina, e vários fatores foram aceleradores dessa pesquisa e desenvolvimento. Quais foram esses fatores? Primeiro, que se optou por fazer o que a gente chama de open science. Então, tudo que as pessoas publicavam, elas publicavam abertamente. Então, toda a base estratégica, toda a tecnologia, programas de financiamento, tudo isso foi aberto para todo mundo teve acesso, né? E foi um dos fatores que facilitaram essa busca, essa chegada tão rápida a vacinas em estudos clínicos, né? Parcerias e alianças estratégicas entre empresas, governos, institutos de pesquisa e universidades. E aí, no caso da nossa vacina especificamente, que é a vacina de Oxford, foi exatamente isso, né? Uma universidade que já tinha uma plataforma estudada, né, e testada numa fase laboratorial, que fez uma parceria, uma aliança estratégica com uma grande farmacêutica, que foi a AstraZeneca, que fez acordos com governos do mundo todo, e hoje a gente tem, então, vários países do mundo produzindo essa vacina e para poder entregar isso de uma forma global. Quais foram, né, os desafios e os aspectos para o desenvolvimento dessa vacina, né? O que a gente tem? A gente tinha uma incerteza sobre a manutenção da imunidade e, deixa eu só tirar isso daqui, a incerteza sobre o desenvolvimento, né, e a manutenção da imunidade e uma possibilidade de reinfecção. Se o vírus mutasse muito, a gente poderia começar a estar desenvolvendo uma vacina e essa vacina, no final, ela não ser eficaz por conta de mutações. Mas outras coisas foram positivas, né? Muitas oportunidades de financiamento, os aceleradores, então tem vários aceleradores de vacina, tem uma iniciativa COVAX, que é patrocinada pela Fundação Bill e Melinda Gates, pelo CEP, pelo Gavi, que são, então, financiamentos para que esses desenvolvimentos aconteçam, né? Um desenvolvimento acelerado, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é esse desenvolvimento acelerado, o que é esse fast track, porque muitas pessoas, né, perguntam, eu vou tomar essa vacina mesmo? Todo mundo fala que uma vacina demora 10 anos para ficar pronta e essa ficou pronta em 1 ano. Será que essa vacina é segura? Será que essa vacina é eficaz? Então, vou explicar um pouco para vocês o que é esse desenvolvimento acelerado e mostrar que nenhuma fase foi pulada, as fases elas foram paralelizadas. Uma outra coisa que é o que a gente está fazendo atualmente, né, que são alternativas seguras para a gente registrar a vacina. Por lei, em todos os países do mundo, você só pode usar medicamentos, sejam vacinas, sejam medicamentos químicos, se eles forem registrados nas agências reguladoras. Então, aqui no nosso caso, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA, e na União Europeia, o EMA, né, o European Medical Authority. Então, você precisa fazer o registro desses medicamentos.
E são, assim, milhares de páginas de informação sobre como essas vacinas foram desenvolvidas e como elas são produzidas. E o que a gente está fazendo hoje é o que a gente chama de rolling submission, que é uma submissão de forma contínua. Antigamente, a agência esperava todos os resultados de todas as fases estarem prontas para, então, você submeter o registro e a agência, então, analisar toda essa documentação e dar o registro. Hoje, por conta da pandemia, o que a gente faz é, à medida que os resultados vão ficando prontos, a gente vai entregando para a agência vai fazendo a análise, então é uma submissão contínua. E é isso que está acontecendo no mundo inteiro e aqui na Anvisa também. E isso como uma forma, né, todos esses desafios e todos esses aspectos, eles foram feitos para que a gente conseguisse assegurar o acesso equitativo em escala global de maneira sustentável. Porque não adianta os países ricos terem a vacina e os países mais pobres ou em desenvolvimento não conseguirem, porque a pandemia ela é global. Uma única pessoa contaminada entrando num país, ela contamina, né? Então põe por terra toda uma estratégia de contenção da doença. Então, o ideal é que essa vacina ela seja distribuída de maneira global. E uma outra coisa que também tem chamado a atenção são destaque para as tecnologias inovadoras, né? Várias tecnologias, várias vacinas novas, nunca antes usadas, de tecnologias nunca antes usadas, elas estão hoje disponíveis no mercado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como é uma rota tradicional, né, de um desenvolvimento de uma vacina que leva em torno de 10 a 20 anos, né, então como as coisas vão acontecendo de uma maneira tradicional e como a gente fez, né, os desafios para produção em fast track. Então, o que aconteceu foi que as fases, elas começaram a ser paralelizadas. Então, hoje, o que acontece é que, ao mesmo tempo em que você está fazendo todo um escalonamento, uma otimização, uma validação do processo produtivo, você já está fazendo os estudos clínicos de fase 1 e 2, já fez, né, todos os estudos em animais, já está entrando com os pedidos de licenciamento de uso emergencial e fazendo uma produção em larga escala, tudo em paralelo. Então, assim, na verdade, a gente não está pulando nenhuma fase. O que tradicionalmente antes eram fases que tinham, né? Uma fase só começava quando a outra terminava, então o que a gente chama, né, de projetos início-fim, fim-início. Hoje o que a gente tem são projetos paralelos. E por isso, essa necessidade, né, de estar sempre alimentando as agências com as informações que vão surgindo à medida que essas fases vão evoluindo. Para vocês terem, né, aqui uma ideia, né, de um desenvolvimento tradicional, aqui em cima, né, a gente tem uma vacina que leva mais ou menos uns 15 anos, né, para acontecer. Então, você começa, né, fazendo todo o design exploratório daquela proteína ou daquele vírus que você quer, que você está estudando para a vacina. Então, você começa a fazer os testes nos animais, aí você começa a fazer os estudos clínicos, submete para agências, geralmente levam 1 a 2 anos para analisar toda essa documentação, e aí só então, a partir do momento que a agência autoriza, você faz essa produção em larga escala e a distribuição. Hoje, para a vacina de SARS-CoV, todos esses testes em animais, eles já eram pré-existentes, principalmente no caso da nossa vacina, né, da tecnologia de Oxford, AstraZeneca, porque essa tecnologia já tinha sido implementada para estudos na primeira pandemia de SARS, que foi em 2012, e depois na pandemia de MERS, que foi a de SARS foi em 2009 e a de MERS em 2012, né, que são todos coronavírus que tiveram pandemias, na verdade não foram pandemias, foram surtos localizados em locais, né, do globo. No caso do MERS, foi a síndrome respiratória aguda grave do Oriente Médio, e aí já existiam estudos para essas doenças, então já tinham plataformas de desenvolvimento e já tinham sido testadas esse tipo de vacina em estudos clínicos em animais. Então, rapidamente, a gente conseguiu fazer os estudos de fase 1, 2 e 3
paralelizados. A produção ela já começou durante o estudo e hoje o que a gente está fazendo, né, são as submissões contínuas e as expectativas é que ao término dos estudos as agências levem de 1 a 2 meses para avaliar. Então, em vez de 10 a 15 anos, o que a gente está levando é de 10 meses a 1 ano e meio no total para que essas vacinas, então, entrem no mercado. Aqui é só para vocês verem, né, quantos anos levou para se ter uma vacina. Então, no caso da polio, a primeira epidemia da polio foi em 1894 e a gente só teve a vacina em 1957. Então, se levou 60 anos, né, desde a primeira epidemia até o desenvolvimento de uma vacina. E a gente conseguiu erradicar o vírus da polio selvagem nos Estados Unidos só em 1979, ou seja, 20 anos depois. No caso do SARS-CoV-2, da Covid, a ideia é que a gente tenha uma vacina agora, no início de janeiro já, né, as vacinas que estão em uso atualmente são vacinas de uso emergencial. A gente espera ter o registro definitivo agora no final de janeiro, início de fevereiro, né, mundialmente, e com a expectativa de que a pandemia seja controlada até o final de 2021, ou seja, uma vacina de 12 a 18 meses e um controle de pandemia até o final do ano. Então, só para vocês verem, né, como evolutivamente a gente conseguiu, né, por conta de todos esses aceleradores de financiamentos, da otimização dos processos e também da informação circulando livremente ao longo do mundo, encurtar esses tempos de desenvolvimento e tempos regulatórios de uma maneira assim absurda. Aqui é só para vocês verem, né, que a evolução, né, como a gente faz para conseguir chegar em um único produto pronto, né? Geralmente, numa pesquisa básica, você tem de 5.000 a 20.000 moléculas para que a droga aprovada chegue em uma droga. Então, assim, para você ter uma vacina aprovada, você anteriormente já pesquisou de cerca de 5.000 a 20.000 possibilidades, né? Proteínas, vírus inativados, moléculas de DNA ou de RNA para que você tenha uma vacina aprovada. A chance de um produto ser registrado, ele diminui à medida que você avança no desenvolvimento. E como eu expliquei naquele primeiro slide, hoje a gente já tem 152 produtos em desenvolvimento e 42 vacinas em estudo clínico. Ou seja, realmente foi um feito inédito da ciência, dos pesquisadores e dos órgãos regulatórios para a gente chegar nesses números. Aqui são as rotas tecnológicas, eu não vou me aprofundar muito nesses casos, né, de como você chega, né, numa vacina. Eu vou pular esse slide e vou passar logo para as vacinas que a gente tem hoje no mercado, né? Então, hoje a gente tem a vacina da Moderna e a vacina da Inovio, que são vacinas de RNA mensageiro, e também a vacina da Pfizer, né, que são plataformas inovadoras, são vacinas baseadas em ácidos nucleicos, são vacinas inovadoras, vacinas não vivas, elas usam, né, moléculas sintéticas mas você também tem algumas questões, né, como, por exemplo, são vacinas, nesse caso, que precisam de uma cadeia de frio muito complexa, porque são vacinas que você precisa estocar a menos 70 graus Celsius. Então, por exemplo, aqui para o Brasil, né, com a diversidade, com o tamanho do país e com a diversidade que nós temos de temperatura entre o país e também com a nossa cadeia de frio, né, das salas de vacinação, são vacinas que trariam uma complexidade gigantesca para fazer a vacinação de toda a nossa população. E também são vacinas com uma estabilidade reduzida, ou seja, são vacinas cujo prazo de validade é mais curto, o que também traz uma complexidade logística muito grande. Você tem que distribuir e aplicar num curto espaço de tempo, o que também, para um país de tamanho continental como o Brasil, é muito complicado, né? Vocês estão vendo na imprensa, Israel vai vacinar toda a sua população até março com a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Mas Israel é mínimo, uma população super pequena, e eles conseguiram, né, nesse curto espaço de tempo, ou seja, dentro do prazo de validade da vacina, vacinar toda a sua população. O que aqui para o Brasil é completamente desafiador e muito improvável, né, digamos assim.
A gente tem também as vacinas baseadas em vetores virais, e essa é a tecnologia, né, da vacina de Oxford, AstraZeneca Fiocruz, ou seja, é uma plataforma inovadora também é uma vacina não viva, mas você cultiva esse vírus. Na verdade, a nossa vacina não é com o vírus do SARS-CoV, ele é um adenovírus, ou seja, é um vírus diferente, né? É um vírus que não causa nenhuma doença no humano, porque é um adenovírus de chimpanzé, que na verdade é só um envoltório, né? Ele é um invólucro. Dentro desse invólucro, nós temos o RNA que codifica a proteína spike do SARS-CoV. Então, esse invólucro, esse adenovírus, carrega a sequência genética que permite que o nosso organismo produza a proteína spike, e aí essa proteína spike produzida estimula o nosso sistema imunológico a produzir não só anticorpos neutralizantes contra essa proteína, mas também células T, ou seja, células que, ao entrar em contato com o vírus, vão destruir o vírus. Então, ela é uma vacina que induz a resposta de células B e de células T para gerar anticorpos neutralizantes. Ela é uma vacina mais estável, e ela pode ser estocada de 2 a 8, o que permite, então, que o Brasil faça uma vacinação maciça, porque nós aqui temos, né, nas nossas salas de vacinação, geladeiras que permitem, então, todas as nossas vacinas, a tríplice viral, a febre amarela, a vacina de pólio, todas utilizam essa cadeia, utilizam essa temperatura de 2 a 8, então o que facilita sobremaneira a logística e toda a distribuição da vacina. A gente também tem as vacinas baseadas em vírus inativado, e aí é exatamente o vírus, o SARS-CoV mesmo, e essa é a vacina Coronavac, é a vacina do Butantan, que é o vírus SARS-CoV, ele é então produzido, né, você multiplica esse vírus, aí esse vírus, depois que ele cresce, ele é inativado, fragmentado, e esses vírus, esses fragmentos que são, então, a vacina que vão estimular também o nosso sistema imune a produzir anticorpos neutralizantes para que a gente, então, tenha a proteção contra a doença, a Covid-19. Então, essa aqui é a plataforma da Coronavac, do Instituto Butantan. A gente também tem vacinas baseadas em subunidades e vacinas de VLP, que são os Virus-like Particles, que são as vacinas da Novavax e da Clover Biopharmaceuticals. Nem a Novavax nem a Clover estão fazendo estudos aqui no Brasil, e essas vacinas não chegaram aqui no Brasil ainda. Eu estou vendo que tem um monte de pergunta no chat, depois a gente vai fazer eu vou responder cada uma delas, tá? Então, aqui é um quadro, né, comparatório de todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas, que estão em estudo clínico, e quais são as empresas que estão desenvolvendo essas vacinas. Então, no caso das vacinas de ácido nucleico, né, a gente tem a vacina da Moderna e da Pfizer-BioNTech, tem todas essas outras aqui embaixo, mas as duas acima são as que estão mais avançadas, né, com estudos clínicos de fase 3. No caso da vacina inativada, nós temos a da Sinovac, que é a Coronavac, que é do Instituto Butantan, tem a da Sinopharm, que também é uma outra empresa chinesa, que também está com estudo clínico de fase 3 bastante adiantado, e da Bharat Biotech. Com vírus, com vetor de vírus, né, de adenovírus, a gente tem a vacina Fiocruz, Oxford, AstraZeneca, a vacina da CanSino e a vacina da Gamaleya, que é a Sputnik V, né, a vacina russa, Instituto Gamaleya é a Sputnik V, e a vacina da Janssen, que também está com estudo clínico no Brasil. E de subunidade VLP ou de peptídeos, a gente tem a Novavax e a Bactop, que não estão com estudos aqui no Brasil. Então, essas são as principais tecnologias, as principais instituições que estão em fase clínica desses tipos de vacina, né? Aqui a gente tem nesse quadro, a gente tem, então, o cenário Brasil. Então, nós temos, né, quais são as vacinas, quais são as plataformas, onde os estudos clínicos estão acontecendo e, mais importante, que eu acho, né, para a nossa soberania nacional, para que a gente tenha depois a nossa autonomia de produção de vacina. Quais desses fornecedores, quais dessas plataformas estão fazendo transferência de tecnologia para o país, para que então a gente possa ser autossuficiente na produção dessa vacina?
Então, aqui no caso da vacina da AstraZeneca, né, que é a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, a plataforma, como eu já te expliquei, é de adenovírus. Os estudos clínicos estão acontecendo aqui no Brasil, financiados, né, pela Fundação Lehman, sendo conduzidos pela Unifesp e pelo Instituto IDOR de Pesquisa. São 10 mil voluntários de 18 a 69 anos. A gente já está com, né, um estudo clínico de fase 3 e, ao todo, né, no mundo inteiro, a gente tem mais de 50 mil participantes. Essa vacina está sendo transferida, né, a tecnologia para a Fiocruz. Nós já temos, então, 100,4 milhões de doses negociadas para 2021 e, a partir do segundo semestre, uma capacidade produtiva nossa de 30 milhões de doses por mês, a partir do momento que a gente consiga, né, produzir aqui internamente e registrar essa vacina. Da mesma maneira, a Sinovac, que é o vírus inteiro inativado, 2 doses também, é a vacina do Butantan, já tem um estudo clínico sendo conduzido pelo Butantan com 13 mil voluntários. O produtor também será o Butantan, ou seja, a transferência de tecnologia está sendo transferida para o Butantan. Ele já tem 100 milhões de doses negociadas com a Sinovac, ou seja, dessas eles já receberam, inclusive, 46 milhões de doses, e também a capacidade produtiva do Butantan vai ser de 30 milhões de doses por ciclo produtivo. O ciclo produtivo deles é a cada 2 meses. Nós temos, então, a vacina da Pfizer, que está sendo conduzida aqui, né, um estudo clínico pela própria Pfizer, com 2 mil voluntários, está em fase 3, mas não tem nenhum contrato ainda de transferência de tecnologia para o país. A vacina da Janssen, que também está em estudo clínico aqui no Brasil, com 7.500 voluntários, e no mundo ela tem 6 mil voluntários, também a plataforma de adenovírus. A da Pfizer é RNA mensageiro. E a Sputnik V, que também é do Instituto Gamaleya, né, a vacina russa, que também é uma plataforma de adenovírus, que está se negociando, né, na verdade, esse slide está até um pouco antigo, estava em negociação com o Tecpar, mas na semana passada saiu uma notícia que uma empresa nacional, Nova Química, vai fazer a incorporação dessa vacina aqui no país. Então, não é um instituto público, é uma empresa particular, se eu não me engano, é a Nova Química, que está, então, conversando com o Instituto Gamaleya para trazer a tecnologia para o país. Bom, então, quem construiu os maiores portfólios de vacina, né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia dos países, né? O que os países têm e já têm, inclusive, doses compradas. Então, o maior portfólio de vacinas hoje é no Reino Unido, ele já tem vacina para vacinar 5 vezes a população do Reino Unido, depois os Estados Unidos, o Canadá, e aí essas corzinhas são as vacinas que cada país comprou. No caso do Brasil, o que a gente tem aqui é que a gente não chega ainda né, com as vacinas compradas, né, porque as nossas vacinas elas precisam de 2 doses, então a gente ainda tem uma dose, né, que pelo gráfico vocês vão ver, a gente tem com o quantitativo da vacina de Oxford, com a vacina da Sinovac, a gente chega em uma dose se fosse contar, né, toda a população. Lembrando que todas essas vacinas, elas estão em estudo clínico para maiores de 18 anos. Então, as crianças e os adolescentes até 18 anos não estão ainda previstos de serem vacinados por nenhuma dessas vacinas, porque os estudos clínicos nessa população, eles ainda não foram finalizados. Então, hoje, a gente tem que contar em termos de população adultos, né, maiores de 18 anos. Bom, e aí, um pouco do que a Priscila colocou, né? Quais são as nossas estimativas de capacidade, quais são as reflexões que a gente precisa ter com relação à vacina, né? Se todas as vacinas candidatas, pioneiras, forem aprovadas, a estimativa é de que a gente tenha 10 bilhões de doses até o final de 2021,
de acordo, né, com o que cada uma das empresas e suas capacidades de fabricação tem colocado informações, né, públicas. Então, a maioria dessas vacinas vai ser produzida nos Estados Unidos ou na Europa, mas, assim, em tese, nós teríamos doses de vacina para vacinar toda a população mundial. É claro que esses números eles são baseados em suposições sobre a capacidade de escalonamento e são, assim, excessivamente otimistas. O que a gente acredita é que a gente não vai ter ainda até final de 2021 capacidade de vacinar a população mundial. Muito provavelmente a gente vai estar vacinando pessoas ainda até meados de 2022. Muitas dessas vacinas são baseadas em tecnologias que nunca foram escalonadas para níveis de fabricação. Então, pode ser que a gente não tenha realmente esses números. Isso é importante também estar né, de conhecimento de todo mundo. Né? Embora a gente tenha estimativas, a gente está, ao mesmo tempo que a gente está fazendo estudo clínico, a gente está transferindo tecnologia, a gente está adequando novas fábricas. Então, inicialmente, pode ser que as nossas capacidades produtivas não sejam as capacidades produtivas ótimas. Né? Existe aí toda uma fase lag de aprendizado e de até escalonamento produtivo para que a gente consiga chegar na capacidade produtiva teórica, né, completa. A população mundial é de aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas, sendo que mais da metade é em fase adulta, e a maioria das vacinas preconizam 2 doses. Então, por isso que eu estou falando, né? A gente vai precisar estar vacinando até meados de 2022 para que a gente hoje consiga vacinar toda essa população. E o importante é que a taxa de sucesso na fase 3, ela pode variar, a taxa de sucesso, quando a gente fala, é eficácia, de 30% a 70%. Quanto maior a eficácia de uma vacina, menos pessoas eu preciso vacinar para que eu faça o bloqueio da transmissão viral. Então, uma vacina muito eficaz, ela faz um bloqueio muito maior do que uma vacina menos eficaz. O que a OMS, a Anvisa, o FDA e o EMA preconizaram é que, minimamente, a gente precisa ter vacinas com eficácias globais de 50%, para que eu consiga vacinar pelo menos 70% da minha... Então, uma vacina com 50% de eficácia global, eu precisaria ter pelo menos 70% da minha população vacinada para conter o espalhamento viral, ou seja, para conter a pandemia. Então, essa questão da contenção, ela é muito relacionada com o tamanho da população e a eficácia global que a vacina vai ter. Então, tudo isso são questões que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa refletir, até para responder a pergunta que todo mundo nos faz, né? Quando a minha vida vai voltar ao normal? Né, quando eu vou parar de usar máscara, quando eu vou poder abraçar e beijar os meus amigos, os meus parentes. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? A gente precisa ter vacinas com uma boa eficácia e com uma vacinação em massa para que eu consiga realmente conter a transmissibilidade viral. Bom, do ponto de vista de reflexões, são essas. Então, por isso é importante, né, lembrar que pode ser que as vacinas não gerem uma imunidade estéril, que elas tenham, né, cerca de 50% de eficácia. Eu preciso, exatamente o que eu já falei, né, eu preciso ter uma cobertura muito maior, conforme seja a eficácia. Eu preciso fazer, né, um desenvolvimento acelerado, né, versus uma segurança. Pode ser que apareçam, sim, a gente não pode fugir, né, a gente não pode mascarar isso. Pode ser que eu tenha eventos adversos raros que só vão ser avaliados quando eu começar a vacinar milhões de pessoas. Hoje, como vocês podem ver, os estudos clínicos todos, eles são conduzidos em populações, né, em pedaços da população. Então, eu tenho estudos que são conduzidos em 30 mil voluntários, 50 mil voluntários. Quando eu começo a aplicar a vacina em bilhões de pessoas, pode ser, sim, que exista algum evento adverso raro, a taxa de aparecimento dele é tão baixa que eu só vou conseguir verificar na hora que eu aumento muito o meu N de população. Então, isso pode ser, sim, que apareça, né? Nenhum medicamento, por mais que a gente esteja falando de uma aspirina, nenhum medicamento ele é isento de risco e pode ser que realmente as vacinas, qualquer uma delas, apresentem, sim, eventos adversos raros. Mas isso a gente só vai conseguir avaliar quando eu aumentar o meu N de pessoas vacinadas, né?
eu tenho vacinas diferentes no campo, e isso também é muito importante, é uma reflexão muito importante, porque todos os estudos hoje foram feitos você tomando a primeira dose e a segunda dose da vacina realizada na mesma plataforma. Eu não tenho um estudo dizendo, eu tomei uma dose da Coronavac e agora eu vou tomar a segunda dose da vacina de Oxford. Isso não pode. Então, isso é muito importante, principalmente para os programas nacionais de imunização do mundo inteiro. É uma coisa que precisa ser muito verificada, porque se você toma a primeira dose de uma vacina, você tem que tomar a segunda dose obrigatoriamente dessa mesma vacina, até que se tenham estudos provando que você ter vacinas diferentes aplicadas primeira dose de uma e segunda dose de outro, não vai causar nenhum problema ou diminuir a eficácia da sua soroconversão. É claro que a gente vai ter inovações incrementais, então provavelmente daqui a um tempo a gente vai estar falando de vacinas de segunda e de terceira geração, e principalmente nas formas de delivery, né? Hoje a vacina ela é injetada intramuscular, mas a gente já tem visto aí desenvolvimento de spray nasal e outras doses e outras concentrações. Então, muito provavelmente, a gente daqui a pouco vai estar falando de novas vacinas. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu tenho aqui alguns slides também da nossa planta e de como por que também a gente optou pela vacina de Oxford, porque era a vacina que melhor se encaixava na nossa planta produtiva. Eu tenho aqui algumas fotos, mas eu acho que agora a gente pode abrir, né, para as perguntas, e se vocês quiserem, eu apresento então um pouco da nossa estrutura fabril e da forma como a gente está internalizando essa vacina aqui em Biomanguinhos. Muito obrigada. Obrigado, Priscila, Rosane, excelente exposição. Ficamos todos conhecendo com mais profundidade e organização sobre a Fiocruz. Foi muito importante todos nós estarmos cientes da excelência do trabalho da Fiocruz. E agora vamos então para as perguntas. Temos aqui talvez uma centena de perguntas. Vamos à primeira. Maria das Graças pergunta de 10 milhões de dólares. Qual a previsão da aplicação da vacina Oxford no Brasil? Quando efetivamente será aplicada? Então, hoje, o que nós estamos fazendo hoje nós estamos num processo de pedido de uso emergencial. Então, essas vacinas de uso emergencial, elas estão chegando, e aí, para fazer esse pedido de uso emergencial, a gente precisava ter as vacinas prontas. E isso, como vocês estão acompanhando, né, mundialmente, é uma escassez no mundo você ter vacinas prontas. A nossa vacina da Fiocruz, a gente vai receber o insumo farmacêutico, né, o ingrediente farmacêutico ativo, nós vamos começar a envasar e fazer todo o controle de qualidade para distribuir. E aí a gente ainda tem que fazer o registro disso. Então, esse processo a gente espera estar concluído em março. Mas por conta, né, do aumento dos casos, do recrudescimento, né, o que a gente está chamando aí de segunda onda, até de uma forma errônea, porque a gente nunca saiu da primeira onda, né, mas assim, com o recrudescimento da pandemia, o que a gente começou a discutir com nossos parceiros foi, precisamos começar uma vacinação, então nós conseguimos com essa parceria, trazer 2 milhões de doses. Esses 2 milhões de doses para uso emergencial, é isso que a gente está vendo aí na mídia, né? Que está toda hora a Anvisa está vendo os documentos e tal. Então, esses 2 milhões de doses têm uma população-alvo, e esse vai começar, a gente acredita que até dia 25 de janeiro, mais tardar final de janeiro, a gente está vacinando esses 2 milhões de pessoas. Aí vocês vão me perguntar, né? Mas quem são esses 2 milhões de pessoas? Então, a população-alvo para essas 2 milhões de doses que estão chegando agora são os profissionais de saúde que estão na linha de frente, os idosos institucionalizados, ou seja, aqueles idosos que moram em asilos, e os indígenas aldeados. Então, esses porque são a população imunologicamente mais vulnerável. Né, os profissionais de saúde porque tem uma carga do vírus, né, muito grande, estão sempre em contato, né, com os doentes.
os idosos institucionalizados, porque precisam estar juntos e por conta de serem idosos, né, tem uma deficiência imunológica, e os indígenas também por conta da sua imunidade, né, ser diferente, né, da população não indígena. Então, essa foi a população discutida com o Ministério da Saúde, com o PNI, para ser a população-alvo desses 2 milhões de doses. Enquanto isso, em paralelo, a gente está fazendo, né, a nossa transferência de tecnologia, vamos receber aqui o ingrediente farmacêutico ativo para começar a produzir as nossas vacinas. A nossa produção em fevereiro está estimada em 6 milhões de doses, em março 10 milhões de doses e a partir de abril 15 milhões de doses mensais. E aí, com o registro, né, dado pela Anvisa, a gente já vai ter essa capacidade de estar vacinando, então, essas pessoas, né, que aí vão ser. Aí o PNI também já definiu quais vão ser os grupos prioritários por fase, né? Então, depois vão ser os idosos, profissionais de saúde, então isso também já está definido pelo Programa Nacional de Imunização, uma vez que as vacinas, né, estejam prontas, quais serão as populações que vão ser prioritárias, faseadas, né? A gente vai da fase 1 até a fase 5 de vacinação. Ok, Rosane, então, resumindo, a vacinação em massa só a partir de março mesmo, em fevereiro só esses 2 milhões que ainda virão da Índia, não está nem aprovada a remessa para o Brasil ainda, né? Ok. Não, a remessa, a gente já está trazendo, sim, o que a gente está aguardando é a Anvisa autorizar o uso emergencial. Então já está no solo brasileiro esses 2 milhões da Índia? Não, ainda não, está chegando. Mas a Índia já autorizou a exportação? Já autorizou, a Índia já autorizou a exportação. A gente agora está fazendo, estou até entrando aqui no campo da Priscila, a gente está fazendo operação logística para trazer essas vacinas, mas a Índia já autorizou, não tem nenhum problema de autorização, tá? Agora é só uma questão de operação logística mesmo. E a Anvisa autorizar o uso. Isso. Sim. Previsão no domingo, né? Previsão no domingo da Anvisa e início da semana que vem a chegada da vacina no Brasil. Ok. Então, Shane Charo pergunta assim: indago se possível se o Brasil não iniciou de forma tardia os procedimentos para testes de diagnóstico da Covid e a vacinação da população, uma vez que o mundo inteiro, muitos países já estão adiantados na vacinação e aqui sequer iniciamos. Essa é a indagação do Shane Charo. Bom, com relação ao diagnóstico, conforme a Priscila, né, explicou, nós tínhamos, né, uma capacidade, a gente não tinha capacidade de produção aqui, nós em 40 dias produzimos, desenvolvemos um kit, registramos esse kit na Anvisa, o nosso kit ele é registrado na Anvisa, e tivemos que fazer todo um escalonamento de produção para produzir. Então, a Fiocruz atendeu, né, ao chamado do Ministério. O Ministério também fez uma importação de kits e as testagens começaram, né? Agora, o que acontece, eu até respondi aí no chat, por que não tem kit, não tem teste para todo mundo, né? Lembrando que a gente tem, né, uma população de 220 milhões de pessoas e a gente hoje tem uma capacidade de testagem nos laboratórios centrais, né, reduzida, como a Priscila falou, né, a gente tem 26 laboratórios centrais que têm uma capacidade de processamento definida. Nós tivemos, então, que aumentar essa capacidade através das grandes centrais de processamento, das 4 grandes centrais de processamento, mas mesmo assim, a gente precisaria de mais ações, né? Onde a Fiocruz pôde atuar, que foi nessas grandes 4 centrais, fazendo, né, essa capacidade de testagem de 40 mil testes por dia. E na produção de kits, nós fizemos o nosso dever de casa. Mas é claro que um país de proporções continentais, com uma população de 220 milhões de pessoas, precisariam de outras ações estruturantes para dar conta, né, da testagem como outros países, né? É muito complicado comparar o Brasil com outros países por conta, né, da nossa dimensão e da nossa população. Mas, enquanto, né, Fiocruz, o nosso dever de casa, né, nós fizemos. Nós conseguimos produzir, a gente chegou a entregar 500 mil testes por semana,
2 milhões de testes mês e aumentamos a capacidade de processamento em 40 mil testes dia para o SUS, né? Lembrando, né, que toda a nossa infraestrutura, todos os nossos testes, tudo isso é para o atendimento ao Sistema Único de Saúde. Mas em relação ao atraso da vacina, Rosane, porque a segunda parte da pergunta é essa. Deixa eu só fazer um complemento em relação ao diagnóstico, que certamente vai ter um impacto depois, é que a gente tem que lembrar que o SUS é federativo, né? Então, muitas das responsabilidades também por insumos, né, para operar toda aquela cadeia logística, né, da testagem, ficam a cargo dos estados e municípios, né, numa malha aérea complicada, numa estrutura logística complicada. Então tem, né, pelas dimensões e características do país, como a Rosane mencionou, uma dificuldade realmente de fazer o teste chegar em todos os locais da população, né, porque você precisa de um profissional de saúde com EPIs, com uma estrutura de EPIs complexa, com uma estrutura, uma infraestrutura para fazer essa testagem complexa. Então, assim, a operacionalização disso num país como o Brasil não é tão simples quanto em outros países do mundo. Só lembrando dessa coisa, né, que estados, municípios e o governo federal têm responsabilidades diferentes na operacionalização dessas políticas. Não, mas está claro que nós não produzimos a quantidade de testes necessária para testar em larga escala. Está claro, isso. Marcelo, no início da pandemia, sim, depois aconteceram momentos em que a gente tinha testes moleculares e os estados e municípios não tinham testes de extração. Chegou em outros momentos que tinha testes de extração e testes moleculares e faltava plasticaria para que rodassem os insumos dentro dos laboratórios. Chegou em determinado momento que não tinha gente, que alguns laboratórios tiveram que reduzir sua capacidade porque as pessoas se contaminaram. Então, realmente, eu diria que houve, sim, gargalos nessa capacidade da cadeia como um todo, mas eu não diria, né, que os testes moleculares, os testes PCR foram a principal restrição dessa cadeia, à medida que em abril, maio, a gente já estava produzindo um quantitativo de testes moleculares suficiente, mas tinha toda essa estrutura que tinha que ser coordenada. Então você está dizendo que nós produzimos a quantidade suficiente de testes moleculares que os melhores epidemiologistas indicam. Quer dizer, nós temos para testar a quantidade necessária. Sim, o Ministério, a gente tem testes em estoque, Manguinhos, o Ministério tem testes em estoque, o problema não são os testes de amplificação, o problema é o funcionamento da cadeia como um todo. E é claro, né, Marcelo, como é que começa uma ação de ampliação da testagem? Uma política pública no município de ampliação, né? Então eu falo assim, vou testar todo mundo que vai voltar para as escolas, né? Eu tenho que ter uma estrutura de testagem, montar essa estrutura, coletar, ter local para armazenar essas amostras, porque você não tem o transporte imediato, tirar a amostra do município, levar para o estado, para a capital, que é onde estão esses laboratórios centrais de saúde pública, ou alguns laboratórios parceiros, universidades, mas eu tenho que deslocar essa amostra. Esse local tem que ter também, esse transporte tem que acontecer em 72 horas, esse local tem que ter espaço de armazenagem, ele tem que ter capacidade laboratorial para fazer. Isso significa significa equipamento com os insumos, como eu falei, teste de extração, plasticaria e os testes de amplificação. Então, a gente que está nessa operação enxerga que foi o cadenciamento dessa cadeia, né? Em alguns momentos faltou kit de coleta, né? Os municípios não recebiam kits de coleta para fazer a coleta das amostras. Então, não é um diagnóstico muito simples, né? Cada estado e cada município. Você tem um estado como o Paraná, por exemplo, que testou, assim, absurdamente. É um caso totalmente destacado aqui dentro do Brasil. Só a gente nas centrais fez mais de 900 mil testes só no Paraná, né? 1/8 aí da testagem na rede pública, mais do que 1/8 só no estado do Paraná. Então, as realidades também estaduais são muito distintas para a gente fazer um diagnóstico tão simplificado. Mas eu acho que é importante entender o modelo da cadeia como um todo e não só um gargalo específico que fez com que o país não tivesse os níveis de testagem que hoje a gente tem em outros países. Ok, eu sei que é difícil para vocês, como instituição pública, falar sobre questões tão sensíveis, né? Mas, Rosane, você vai querer falar sobre o atraso na vacinação ou quer passar por adiante? Bom,
não, para falar do atraso, bom, o que acontece? A gente fez, né, como eu expliquei para vocês, né, em alguns países já estão vacinando com vacinas que, do ponto de vista, né, da experiência que a gente tem aqui no Programa Nacional de Imunização, não seriam compatíveis com a nossa forma de vacinar, que são as vacinas de menos 70. No caso da vacina de Oxford, que foi a vacina que nós, na nossa prospecção, nós entendemos como a melhor vacina, não só do ponto de vista da cadeia de entrega, né, da questão da logística de frio, da cadeia de frio, porque é uma vacina que você pode entregar 2 a 8, mas também por ser a vacina que mais se encaixaria no nosso modelo aqui de produção. A gente teve que fazer muito pouca modificação para poder envasar essa vacina aqui. Então, o que acontece? Na verdade, a gente começou a fazer essa transferência de tecnologia, mas todos os países estão fazendo também, né? Então, assim, a gente tá todo mundo produzindo e está todo mundo transferindo a tecnologia. Então, algumas questões do ponto de vista tecnológicas que acabaram atrasando. Por exemplo, a gente ainda não conseguiu receber o nosso ingrediente farmacêutico ativo da China, que vem da China, por questões logísticas, por questões de cunho mais tecnológico. Em compensação, outros países começaram a fazer a vacinação, mas começaram a fazer a vacinação com a vacina da Pfizer, que é a vacina de menos 70. E estão vacinando também pouquíssimas pessoas. Assim, o que acontece nesses países é que, tirando o Reino Unido, os Estados Unidos, eles estão vacinando numa taxa muito menor do que poderia ser esperado. Quando a gente tiver as nossas vacinas produzidas aqui, a gente consegue, em um único dia, vacinar milhões de pessoas. Então, assim, a gente entende que tem um atraso no começo, mas que assim que essas vacinas estiverem prontas, a gente vai recuperar esse atraso, porque a gente consegue capilarizar essas vacinas muito rapidamente e consegue, então, recuperar e vai conseguir, até abril, vacinar um quantitativo muito grande de pessoas, recuperando, então, né, a gente não começou junto, mas em abril a expectativa é que a gente recupere esse volume, né, de pessoas vacinadas e que a gente fique equiparado a todos os outros países do mundo. A gente tem acompanhado, mas a nossa expectativa é essa. Uma vez que a gente tenha as vacinas prontas aqui, a gente vai estar em abril, maio, vocês vão ver que a expectativa é que a gente tenha aí um grande número da população vacinada. Ok, obrigado. O Igor pergunta, Rosane, a que exatamente corresponde a falada, aspas, transferência de tecnologia? Desculpa, eu não entendi Repito. O Igor pergunta a que exatamente corresponde a falada, aspas, transferência de tecnologia? Tá. O que acontece, né? O que é a transferência de tecnologia? A transferência de tecnologia é quando a empresa transfere para um instituto público, né? Ou transferência de tecnologia pode acontecer entre institutos privados e privados, instituto público e privado e público. Mas é quando eles transferem para a gente toda a receita, digamos assim, colocando, né, assim, de uma forma bem leiga, né, de como você fabrica essa vacina. E eles transferem também o que a gente chama de Master Cell Bank, ou seja, o banco mestre de células, o banco de vírus, ou seja, a gente recebe toda a matéria-prima e toda a tecnologia para fazer a produção aqui. Então, a gente aprende, né, todos os equipamentos, como eles são, todos os processos todos os parâmetros dos processos, como faz, as temperaturas, assim, todos os parâmetros críticos, todos os parâmetros de processo, todos os controles de qualidade, todas as metodologias de controle de qualidade da vacina, ou seja, é uma quantidade tão grande de conhecimento, de documentação, de know-how, isso é que é uma transferência de tecnologia. A partir do momento que a gente tem essa transferência de tecnologia finalizada, a gente se torna autossuficiente. Então, por exemplo, nós temos exemplos aqui, hoje nós somos autossuficientes na produção de vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. Foi uma vacina
objeto de uma transferência de tecnologia, nós aprendemos a fazer e hoje a gente não depende de mais ninguém, a tecnologia é toda nossa e nós somos autossuficientes na produção dessa vacina. Da mesma forma como, por exemplo, o Butantan é autossuficiente na produção da vacina de influenza, como nós somos autossuficientes na produção de vacina de febre amarela. Então, assim, existem vários exemplos, né, de transferência de tecnologia em que você passa, depois que a transferência é toda incorporada, você passa a ser independente, autossuficiente e consegue fazer com as suas próprias pernas aquele produto alvo da transferência de tecnologia. Quando isso não acontece, a gente acaba ficando sempre dependente da indústria farmacêutica nos mandar algum componente. E aí você, né, se tiver um problema de falta daquele componente, você não consegue, então, produzir aqui internamente, nacionalmente. Isso Obrigado. é o que é transferência de tecnologia. Ok, obrigado. O Zé Augusto pergunta assim, a vacina vai ser eficaz contra todas as atuais mutações conhecidas do vírus? Quem já teve Covid está imune a estas atuais mutações? Bom, as mutações que hoje nós temos, só para deixar bastante claro para vocês, tá? Todas essas vacinas, elas são vacinas contra a proteína S, a proteína spike do vírus, tá? Que é o vírus ele chama coronavírus porque ele parece uma coroa, né? E a proteína spike é aquela a coroinha, né, que fica, vocês já devem ter visto o desenho do vírus, né, todo mundo já viu. Então, a gente tem a proteína S é a proteína, e ela é uma proteína muito conservada, tá? Todas as mutações até hoje identificadas são mutações em outras proteínas virais. Não são proteínas, até hoje as mutações identificadas não são proteínas que atuam na proteína spike. Tá? Então, e algumas que estão na proteína spike, elas não impedem a produção dos anticorpos neutralizantes. Então, tem algumas mutações que trocaram alguns aminoácidos na própria proteína spike, mas que não, por enquanto, as mutações atuais não comprometem as eficácias da vacina. Tá? Hoje, a gente tem mutações pontuais que não fizeram nem bem nem mal para o vírus, e tem uma mutação, que é essa mutação que a gente está estudando agora, que é da África do Sul e do Reino Unido, que, na verdade, ela não interfere na eficácia da vacina, ela simplesmente aumenta a transmissibilidade do vírus. Então, mas, por enquanto, as mutações do coronavírus preservaram todas as vacinas que estão em estudo clínico, todas, independente da plataforma. Ok, obrigado, Rosane. O Antônio Cunha pergunta assim... Tem uma outra pergunta que quem já teve vai ter. Então, a gente tem nos estudos clínicos, né, grupos assim, de pessoas que já tiveram coronavírus e que podem se vacinar. Como essa doença é uma doença muito nova, a gente não tem todas as informações. Então, hoje eu posso estar falando uma coisa para vocês aqui e amanhã ou depois de amanhã eu estar falando uma outra coisa. Por quê? Porque hoje o que a gente tem é o seguinte, a gente tem um acompanhamento, um segmento de pessoas que já tiveram o coronavírus, que fizeram anticorpos neutralizantes e que esses anticorpos neutralizantes agora estão em decaimento. E esse acompanhamento é para ver qual é o nível basal de anticorpos que ainda confere imunidade ou se as pessoas perdem completamente esses anticorpos e podem se reinfectar. Já tem 4 casos descritos em literatura de pessoas que se reinfectaram, mas que a gente não consegue saber, porque como eles não sabiam, né, que iriam se reinfectar, não existem amostras biológicas dessas pessoas anteriormente para saber se elas realmente soroconverteram na primeira infecção. Então, pode ser que sim, a pessoa tenha tido contato com a doença, tenha ficado doente, não tenha feito muitos anticorpos, né, não soroconverteu, não fez muitos anticorpos neutralizantes e agora teve contato novamente e se reinfectou. Como a gente não sabe quem são essas pessoas que vão se reinfectar, a gente não tem ainda todas essas banco, né, ou amostras biológicas dessas pessoas anteriormente. Desses 4 que já foram provados, que foram reinfectados, tinha. Então, teve como ver, né, que antes eles não tinham feito
soroconversão, se reinfectaram e então tiveram essa questão da reinfecção. Então, isso não... E aí, o que acontece? Isso não responde para a gente do ponto de vista epidemiológico se quem já teve vai precisar tomar a vacina ou vai ficar protegido para sempre. A gente sabe que quem já teve, a gente vê realmente um título das imunoglobulinas G, da IgG, cair, mas a gente não sabe qual é o que a gente chama de limiar, o cutoff do nível de anticorpos que protege, né? O que a gente chama o que a gente chama de limiar da soroproteção. A gente ainda não tem, a gente está acompanhando isso, principalmente aqui na população brasileira. Mas a gente tem casos de pessoas que tiveram coronavírus e que foram vacinados e que não tiveram nenhum problema por conta de terem sido vacinados por já terem tido a doença. Também isso é uma outra preocupação, né? Eu não sei se eu já tive, se eu fui assintomático, eu posso me vacinar, não vai ter problema? A gente tem um grupo, né, do estudo que teve a doença, que foi vacinado e que não teve nenhum problema por conta de ter sido vacinado e já ter tido a doença. Ok, obrigado. O Antônio Cunha pergunta: a Fiocruz tem capacidade para produzir quantidade de vacina suficiente para o Brasil em 2021? E a segunda pergunta é: a Fiocruz negociará a venda de vacina para a rede privada? Bom, com relação a... Quer descansar um pouco? Deixa eu... Então, não, a Fiocruz é um instituto federal ligado ao Ministério da Saúde, né? Volta e meia a gente recebe perguntas aqui, se pode reservar vacina, se pode atender. Nossa produção é 100% para atendimento ao Programa Nacional de Imunizações, não só da vacina da Covid, mas de todas as outras vacinas produzidas para o SUS. O excedente de produção em alinhamento com o Ministério, a gente participa de licitações internacionais para as organizações, né, a OPAS e a Unicef, com fins de solidariedade internacional. Então, toda a nossa produção será entregue ao Programa Nacional de Imunizações, que, conforme o plano de operacionalização da vacina, que a Rosane já sinalizou, fará a distribuição para os estados e municípios. Então, não existe, né, nenhuma possibilidade de negociação nem dessa vacina, nem de qualquer outra com instituições privadas. E a primeira pergunta... Se a Fiocruz tem capacidade para produzir quantidade de vacina suficiente para o Brasil, todo o Brasil, em 2021? Não, todo não. A gente está trabalhando com os dados, né, que a Rosane sinalizou, com 100 milhões de doses da vacina que a gente recebe, a IFA, né, a gente está recebendo um ingrediente farmacêutico ativo da AstraZeneca, fazendo o processamento final da vacina aqui, e uma previsão de produzir em torno de mais 100 a 110 milhões de doses de vacinas produzidas 100% nacionalmente aqui no país. Então, naquele plano que o Ministério, né, apresentou, tem 210 milhões de doses de produção, que, como a Rosane falou, são estimativas iniciais, e a gente não pode também esquecer que a gente vai entregar esse ano também para o Ministério outras 110 milhões de doses de vacinas dos programas rotineiros, rotavírus, polio, febre amarela, tríplice viral, entre outras, varicela, tetraviral, entre outras vacinas para o Ministério da Saúde. Então, a gente não tem uma capacidade anual de produzir vacinas, né, 440 milhões de doses de vacinas para a gente atender as 220 milhões de pessoas, né, se fosse fazer uma conta bem simplificada. Ok, obrigado. O Marcelo Lanzana fala sobre a experiência dele com vacina, etc., e fala da importância da vacinação, fala também do movimento anti-vacina, e pergunta se vocês têm algum filme, algum folder institucional que incentive a vacinação. Aparentemente, ele quer usar esse folder, esse material que vocês eventualmente tenham, para disseminar a importância da vacinação. Se bem entendi, é isso que ele disse. A gente tem bastante material, não só a Fiocruz produz materiais sobre a questão anti-vacinação, não só aqui em Biomanguinhos, mas várias iniciativas aqui da Fiocruz no campo da informação e comunicação. Nós, né, viemos trabalhando assim juntinho com o PNI também, não por conta, né, das questões relacionadas à cobertura vacinal, que já era uma preocupação antes e passa a ser uma preocupação maior ainda na hora que a gente precisa, né, vacinar em massa agora. Não adianta, a gente sempre fala, não adianta
a sua responsabilidade individual nesse caso, a gente precisa alcançar uma imunidade coletiva. Então, a gente tem bastante material, a gente pode fazer uma seleção aqui com a nossa área de comunicação e, enfim, depois sair como um encaminhamento aí da aula, passar uns links, alguns materiais para vocês, né? E é importante que todo mundo, como cidadão, faça esse papel aí de defesa da imunização. Obrigado. O Paulo Rogério lembra da importância de adultos também se vacinarem, porque tem várias vacinas com tempo de eficácia reduzido, ou enfim, limitado, e só faz um comentário de que é importante a gente lembrar a importância da vacinação de adultos. A Nelly pergunta assim, essa técnica de desenvolvimento acelerado será encampada e passará a ser utilizada para outras doenças? O fato de ser uma doença pandêmica importou em grande financiamento focado? Se sim, é correto dizer que o longo tempo para a produção das outras vacinas decorre da falta de interesse nos problemas de saúde que atingem apenas algumas regiões do mundo? Excelente pergunta essa, Danelli. Realmente a gente está discutindo bastante isso, porque assim, dado com o aprendizado que a gente teve com a pandemia de Covid, a gente viu sim que é capaz de encurtar os tempos, otimizar os tempos e poder fazer, né, poder trazer essa experiência da Covid para outros desenvolvimentos, sim. Uma questão que eu acho que é importante ponderar é que sim, o financiamento ele foi um grande facilitador, um grande acelerador, mas também existem as questões da biologia do vírus, né, que também tornou mais fácil a questão da gente chegar numa vacina. Por exemplo, a gente sabe, hoje a gente não tem uma vacina, por exemplo, para o vírus HIV, e não é por falta de financiamento, é por conta mesmo da biologia do vírus. Ele é um vírus muito complicado de se fazer vacina, existe um escape imunológico, até porque ele é um vírus que ataca o sistema imune. Então, assim, o fato do coronavírus ser um vírus respiratório, de se já ter uma plataforma desenvolvida anteriormente para outras doenças do tipo coronavírus, como o SARS inicial, né? Porque esse é o SARS-CoV-2. A gente já teve, né, uma epidemia de SARS e de MERS. Então, o fato de já ter esse conhecimento prévio também facilitou. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o financiamento ele foi muito importante, mas ele não é o único fator preponderante. A questão da biologia do patógeno, né, e seja vírus, seja bactéria, é também um fator preponderante para você conseguir desenvolver uma vacina mais rapidamente. Uma coisa que é interessante é que com essa pandemia a gente conseguiu desenvolver, como eu falei, plataformas inovadoras, que são essas plataformas usando o material genético, né, as plataformas de DNA e de RNA mensageiro. E essas sim talvez sejam grandes aceleradores para novas doenças, né? A única questão realmente desse tipo de vacina é que ainda ela tem uma estabilidade muito reduzida e a gente precisa de uma cadeia de frio aí, né? Porque são vacinas que só se mantêm a temperaturas muito baixas, né? -80, -70. Mas sim seriam, né, seriam novas plataformas, novos desenvolvimentos para a gente ter aí talvez para outros agravos, né, que nós temos e que não até hoje não foram solucionados preventivamente, né, por conta de vacinas. Obrigado, Rosane. A Maria Soares pergunta, essa vacina por ser de uso emergencial representa algum perigo para a população? Com segurança, né? Não, ela não representa nenhum perigo para a população, porque a mesma documentação, o mesmo desenvolvimento que foi feito. E aí eu estou falando, especificamente da vacina Fiocruz, Oxford, AstraZeneca, tá? Eu não posso falar pela vacina do Butantan, da Coronavac. Eu posso falar pela nossa vacina, porque eu estou fazendo, né, toda a análise do processo junto com a Anvisa, e o mesmo desenvolvimento que foi feito pela Universidade de Oxford foi repassado, né, essa vacina que está vindo, ela está vindo do Serum Institute, e eu acho que aqui é importante a gente ressaltar algumas questões do Serum Institute. O Serum Institute hoje é o maior produtor mundial de vacinas. O Serum Institute tem 19 vacinas pré-qualificadas pela Fundação, pela Organização Mundial de Saúde, e o Serum Institute hoje é um fornecedor de vacinas para o Programa Nacional de Imunização Brasileiro. E da mesma maneira que a AstraZeneca, a Oxford, está fazendo a transferência de tecnologia para o Brasil, eles fizeram a transferência de tecnologia para o Serum Institute. Então, essas vacinas que estão vindo para o uso emergencial,
que são produzidas pelo Serum, foram vacinas desenvolvidas com a mesma tecnologia, com o mesmo cuidado, com a mesma documentação passada de Oxford para eles. Então, assim, não existe nenhum problema de segurança e eficácia dessas vacinas. Eu acho que é importante ressaltar também que a agência regulatória indiana já deu o uso emergencial e a Índia já está iniciando a vacinação com essa vacina de sua população com uso emergencial também. Eles estão iniciando, inclusive, essa semana, a vacinação da sua população com essa vacina. Ok, obrigado. A Cláudia Márcia pergunta, já existem estudos clínicos em relação à vacinação de futuras gestantes? Não, grávidas, gestantes não estão em nenhum grupo, né? Porque até é antiético, a gente não pode fazer estudo clínico com grávida, então as grávidas elas não estão na bula, não é recomendado para nenhuma vacina, para nenhuma plataforma a vacinação de mulheres grávidas. Inclusive, se a pessoa tomar a vacina e descobrir que está grávida, ela precisa entrar no nosso programa de farmacovigilância de acompanhamento ativo. Porque há muitas perguntas ainda. Há pergunta também sobre estudos clínicos sobre criança, se já tem algum estudo clínico para vacinar criança até 18 anos. A minha sugestão, eu não sei, né, porque eu não sei quantas perguntas ainda tem, mas a minha sugestão seria se vocês puderem mandar as perguntas para a gente de forma escrita, porque aí a gente responde aqui e encaminha, para não deixar ninguém sem resposta, né? A gente pode fazer isso, o que vocês acharem melhor. E a Agora, gente não, pode. Responde essa e depois eu faço um Só para complemento. complementar, existe sim um estudo clínico com crianças, só que o estudo clínico com crianças, o que a gente está fazendo agora, né? Só para vocês entenderem, porque os estudos clínicos eles continuam. Para a gente ter esse registro agora para o uso das vacinas, a gente está fazendo uma análise interina dos dados clínicos. Os dados clínicos eles continuam. Para a gente vacinar criança, pelo ponto de vista ético, a gente precisa finalizar o estudo clínico. Então, os estudos clínicos com crianças, eles estão previstos de serem finalizados no segundo semestre de 2021. Vai ser feita a análise de eficácia e de segurança para crianças e, em estando tudo bem, a gente entra com as crianças na nossa bula, ou seja, a gente começa a vacinar as crianças, mas a gente só consegue vacinar as crianças após a finalização do estudo clínico nessa população específica, tá? Então, as crianças vão ser vacinadas sim, mas no futuro. E, Marcelo, tem muita informação também nossa no nosso site, biomanguinhos.fiocruz.br. No site da Fiocruz tem partes específicas, links específicos sobre a vacinação. Nós temos recebido, obviamente, uma série de perguntas de todas as várias instituições, da população, pela ouvidoria, pelo nosso saque. Então, a gente tem tentado manter o nosso Perguntas Frequentes atualizados também. E fiquem à vontade de entrar em contato com o nosso saque, que está no 0800 também, mesmo depois, né, daqui a 2 meses, 1 mês, enfim. A gente está preparado para responder essas perguntas e à medida que essa vacina também seja entregue, né, a bula do produto, né, ela vai ficar digital, né, disponível tanto no site da Anvisa quanto no site de Biomanguinhos, né, à medida que a gente entregue isso para o Ministério da Saúde. Boa parte também das informações técnicas que têm sido perguntadas estão disponíveis na bula. Tá? Então, acessem as informações no site do Ministério, no site da Fiocruz, no site Biomanguinhos e em breve, né, na bula do produto que vai ser disponibilizada para a população no geral, né, de maneira aberta. Obrigado, Priscila. A gente pode entabular essas perguntas que faltaram, tem mais de 20, talvez 30, e mandar para vocês. Mas eu acho que nós estamos selecionando as perguntas assim mais gerais, para a gente respondeu aqui uma boa parte das perguntas. Temos o tempo de responder mais uma da Gislaine. Ela fala sobre doenças autoimunes, pessoas que usam corticoides, que têm efeito imunossupressor. Existe contraindicação para vacinar essas pessoas? Existe. Algumas pessoas, algumas doenças crônicas, algumas doenças
algumas doenças do sistema imune, elas estão descritas em bula. Eu agora, vocês vão me perdoar, de cabeça eu não sei todas, mas algumas como angioderma, tem algumas doenças, né, autoimunes que são contraindicadas para vacinação. De cabeça agora realmente eu não sei todas elas, mas isso vai estar disponível, como a Priscila falou, né? A gente vai colocar, assim que a Anvisa autorizar o uso emergencial, a gente já vai disponibilizar a bula do produto no nosso site, e aí essas informações vão estar públicas e disponibilizadas. Com relação, alguém fez uma pergunta com relação à eficácia total da vacina. A nossa vacina, ela tem uma eficácia total de 70,4%, uma eficácia global de 70,4%, 100% de eficácia em hospitalizações e 100% de eficácia em casos graves da vacina. Se vocês quiserem ver também casos graves, isso também já está em bula. Casos graves, o que é determinado como casos graves? A OMS, ela tem uma tabela onde ela diz, né, quais são os sintomas que eles consideram como leves, moderados e graves. A nossa vacina, ela é 100% eficaz, então as pessoas não desenvolvem aquela sintomatologia considerada, né, classificada como grave, e também as pessoas que tomaram a vacina, 100% das pessoas não foram hospitalizadas. Uma eficácia global de 70,4%. O Zé Augusto pergunta, Rosane, qual seria o tempo de imunidade de quem for vacinado? Quem já pegou Covid e se curou tem quanto tempo de imunidade? Você tangenciou isso rapidamente? Quem já pegou Covid e se curou, a gente está fazendo um estudo de acompanhamento para saber, né, por quanto tempo, qual vai ser a duração da imunidade. E no caso das vacinas também, né, como eu expliquei para vocês, a gente está com os estudos em andamento. Então, a gente ainda vai acompanhar, né, o que a gente chama de estudo clínico de fase 4, que é o acompanhamento da população vacinada. Agora a população vai ser vacinada, essa pandemia ela tem, né, um ano e um ano e 2 meses. Na verdade, ela tem 1 ano e 1 mês, né? Porque a pandemia foi decretada em janeiro. Então, essa pandemia ela tem 1 ano, as vacinas estão sendo aplicadas agora, e a gente agora vai ter que fazer esse estudo de acompanhamento para ver efetivamente por quanto tempo a vacina ela é eficaz. Ou seja, qual é a duração, não é por quanto tempo ela é eficaz, porque eficácia é sempre, mas por quanto tempo ela confere imunidade para a população. Então, a gente sabe, né, tem algumas vacinas que você toma a vacina e você está protegido pela vida inteira, tem vacinas que você precisa tomar anualmente, tem vacinas que você toma a cada 2 anos, como a cada 10 anos. Então, assim, isso a gente só sabe isso a partir do momento que a gente aplica a vacina e faz esse estudo de fase 4, faz esse acompanhamento para ver realmente aí a duração da imunidade pós-vacinal. Bom, nosso tempo se esgotou. Há muitos elogios a vocês, a exposição de vocês, o orgulho de 2 mulheres estarem comandando esse processo. Enfim, há uma sororidade geral aqui entre as juízas e as expositoras. Eu faço uma pergunta. A Fiocruz última pergunta, que é minha pessoal. A Fiocruz desenvolveu tecnologia e, se houver uma política pública de usar o ARN mensageiro, nós temos tecnologia de desenvolver vacina por esse método? Então, atualmente, as nossas vacinas que estão, a Priscila acho que apresentou muito rapidamente, as nossas vacinas que estão em desenvolvimento aqui, a gente tem até um co-desenvolvimento com a Emergex, que é nessa plataforma, mas a gente está apostando nas vacinas sintéticas, né? E a gente também tem vacinas de subunidade. Então, assim, são capacidades de desenvolvimento que nós temos, mas como a Priscila apresentou, né, são vacinas que ainda estão na fase pré-clínica, ou seja, são vacinas que ainda estão sendo estudadas em modelos animais, para que a gente veja primeiro, porque a primeira coisa que a gente avalia é o perfil de segurança. Então, a partir do momento que as vacinas não conferem nenhum dano aos animais, a gente segue com o desenvolvimento. Então, agora a gente está fazendo todos esses estudos pré-clínicos,
que são os estudos, né, de segurança em animais, de toxicidade, de teratogenicidade. Bom, aí tem um monte de nome aí que eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem sim a capacidade de desenvolvimento. A capacidade de produção, aí depois a gente tem que ver, né? Porque aí, dependendo do desenvolvimento, a gente tem que ver qual é, né, o modelo tecnológico de produção para cada uma dessas plataformas. Ok, muito obrigado. Em meu nome, em nome da escola e dos juízes do trabalho do Rio de Janeiro, fomos aqui mais de 200 em alguns momentos nessa manhã, acho que foi muito instrutivo, muito rico, muito importante reafirmar a excelência do serviço público, né? Geralmente as notícias da mídia falam das deficiências do serviço público, né? E a gente tem um contradiscurso, uma exposição que mostra um outro lado, para mim, pelo menos, é muitíssimo importante. Eu acho que para a sociedade brasileira é importante conhecer os vários nichos de excelência e de qualidade no serviço público, e a Fiocruz é um desses muitos nichos de qualidade no serviço público. Vocês estão de parabéns, a sociedade brasileira está de parabéns por ter construído uma instituição ao longo de muitos anos, de muita gente contribuindo para isso, e nós todos somos gratos e devedores do trabalho que a Fiocruz tem prestado à sociedade brasileira. Quero só relembrar que voltamos para as oficinas às 14 horas, oficina 7, pandemia e cipoal normativo, 8, pandemia e jurisprudência, 9, pandemia e jurisdição, como se produz em um ambiente de pandemia. Espero todos vocês às 14 horas. Muito obrigado, professora, de novo. Marcelo, muito obrigado aqui para vocês, e nós estamos aqui a serviço da sociedade, como você falou, estamos à disposição, trabalhando arduamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a gente ajudar a combater, né, a iniciar o plano de vacinação, e que é a nossa principal instrumento hoje de enfrentamento da pandemia. Muito obrigada para vocês. Obrigada a todos, fica aqui à disposição, o que vocês precisarem. Nós estamos aqui para responder todas as outras perguntas. Foi um prazer estar aqui essa manhã com todos vocês. Muito obrigada. Até logo, tchau. Cara, na hora que o cara tá me ligando, olha, ele parece que adivinhou. Oi, Fábio.